gurias, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar sobre pincéis e eu achei 3 bons motivos pra fazer esse vídeo. O primeiro é que quando eu cheguei da Índia tinha uma caixinha recheada de muitos pincéis da Ruby Rose que eu, óbvio, amei, já fiz uma limpa nos meus mais antigos e olhem tudo isso aqui. Isso aqui é só a metade, porque tem o resto tá ali, tá? Eu não consegui pegar todos. Mas enfim, são muitos pincéis e eu quero mostrar pra vocês. O segundo motivo é que muitas pessoas pensam que pro pincel ser bom, ele tem que ser caro, e não tem nada a ver. E o terceiro motivo é que muitas pessoas têm dúvida na hora de utilizar os pincéis, não sabem quais são realmente necessários, porque óbvio, vocês não vão precisar comprar esse tanto de pincel pra usar no dia a dia. Hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os pincéis necessários pra uma maquiagem, pra se ter na necessaire, né? E também vou apresentar pra vocês cada pincel aqui da Ruby Rose. Eles vieram todos assim, nesse plástico, tá? E o que eu mais gostei é que aqui embaixo tem o nomezinho deles e aqui atrás eles dizem, né, pra que serve, que essa é a dúvida de muitas gurias. Então aqui explica direitinho, eles dão dica de como lavar, eles explicam como são as cerdas dos pincéis, então isso já tira a dúvida de muitas pessoas. Vou começar com esse aqui, que foi o primeiro que eu peguei, que é o F88, que é o Flat Angled Kabuki, tá em inglês, tá, gente? Então eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas é esse chanfradinho aqui. Eles vêm sempre com o nome e o número aqui embaixo, tá? As cerdas de todos os pincéis da Ruby Rose são sintéticas, então eles não utilizam pelo animal, isso é muito bom. E a outra coisa boa é que as cerdas sintéticas não absorvem o produto, então não tem desperdício. Esse pincel é ideal para aplicar e espalhar a base em áreas do rosto difíceis de alcançar, proporcionando um excelente acabamento. Eu gosto muito de usar ele para aplicar base, né? E aí esse chanfradinho aqui, ele se encaixa muito bem em algumas áreas do rosto que o de topo reto não encaixa. Então é por isso que eu gosto mais desse chanfradinho aqui. No final do vídeo eu separo e mostro pra vocês quais são os pincéis que são necessários para se ter no dia a dia, tá? Agora eu vou só apresentar. Vamos agora pro segundo, que é o Flat Kabuki, é o F80, esse sim é topo reto. As cerdas são bem macias, gurias, isso eu gostei bastante. E ele é ideal na aplicação de base líquida ou em creme em áreas planas do rosto, proporcionando um acabamento em alta definição. O que quer dizer em alta definição? É que esse aqui, ele vai te deixar, se tu aplicar base com ele, ele vai deixar a base mais pesadinha, que é o jeito que eu gosto. Tem outros pincéis que deixam a base mais natural, que tu pode usar no dia a dia. Bom, eu não vou abrir todos, tá, gente? Mas vocês viram, ó, eles são bem macios mesmo. Já o pincel F50, que é o Duo Fibre, que é este daqui, ó, com as cerdas mais clarinhas aqui, aqui embaixo são pretinhas. Ele é ideal na aplicação de produtos em pó, então tu pode aplicar pó com ele, ou então base líquida ou em creme, para um acabamento mais uniforme, um acabamento mais leve, tá? Então esse aqui eu indico para as gurias que gostam de um acabamento mais levezinho, assim, para usar no dia a dia. Eu confesso pra vocês que eu acho ele muito grande, assim, pra aplicar no rosto, sabe? Até o que eu tinha ali eu doei, porque eu não me adaptei tão bem com esse estilo de pincel. Isso vai muito de pessoa pra pessoa, tá? Como, por exemplo, aqui, vocês podem escolher um desses 3 pra comprar. Vocês não precisam comprar os 3, obviamente. Os 3 têm a mesma finalidade, só que um vai deixar um acabamento mais pesadinho e o outro vai deixar um acabamento mais leve. Então, vai de pessoa pra pessoa do que vocês gostam mais. O Tapered Face é o F25, que é esse aqui, mais fofinho. Ele é ideal para aplicar blush ou pó bronzeador nas maçãs do rosto e têmporas. Sua ponta fina também é ideal para o contorno suave do rosto. Ele é pontudinho, ele é fofinho, mas ele é pontudinho. Então tu consegue fazer um contorno com ele, mas é um contorno mais suave por ele ser mais fofinho. Se tu quer um contorno mais marcado, tem que ser um pincel mais... como é que fala? Esqueci o nome. Enfim, menos fofinho, tá? Esqueci o nome. Mas é isso, eu gosto bastante desse pincel aqui pra aplicar blush. O pincel Large Angled Contour, que é o de cerdas clarinhas, eu gosto muito, eu acho muito bonito essas cerdas clarinhas, é o F40.
e ele é ideal na aplicação de produtos em pó, como blush ou iluminador nas maçãs do rosto para uma pele uniforme. Então, por ele ser chofradinho, eu usaria ele para um iluminador, né? Para aplicar iluminador aqui assim, ó. Acho que fica perfeito, encaixa direitinho, gosto bastante. O Tupper Kabuki, que é esse pincel aqui, é o F86, ele é um pincel ideal na aplicação de produtos líquidos ou em creme, proporcionando melhor acabamento em alta definição. Esse pincel eu também não me acostumei, eu tinha um outro que eu também doei, não me acostumei muito com ele, mas de repente em base de creme, aquelas bases que vêm em potinhos assim, de repente é melhor. A líquida eu não consegui gostar de aplicar com ele, sabe? Não sei, eu prefiro utilizar um kabuki ou então uma esponjinha. O pincel Large Concealer, que é esse aqui menorzinho, mais chatinho, aqui diz, ó, é o F65 e ele é ideal na aplicação de produtos líquidos ou em creme para iluminar ou corrigir grandes áreas do rosto. Como, por exemplo, grandes áreas eles falam aqui abaixo do olho, né? Pode também aqui no nariz, no centro, aqui. Ele vai ser uma boa opção para iluminar o rosto. O próximo é o pincel E50, que é o Large Fluff, acho que é assim que fala. Ele é topinho reto e é ideal na aplicação de produtos em pó e em creme nas maçãs do rosto para contornar e iluminar. O pincel Small Contour, que é o F05, esse daqui, ele é mais fofinho, ó. E é indicado para iluminar ou contornar as maçãs do rosto com produto em pó, usando movimentos circulares para misturar tons de contorno. Olha só que interessante. Para iluminar, para contornar aqui, ó, em movimentos circulares, diz, tá? O próximo é o Large Powder, que é esse aqui, que é um pincel para pó, né? F30. E ele é ideal na aplicação uniforme de produtos em pó em todo o rosto para o acabamento uniforme de sua maquiagem. Agora eu olhei para esse pincel e me lembrei que a minha amiga, que não entende muito de maquiagem, assim, ela utilizava um pincel desses, grandão, fofão, pra fazer o seu contorno no rosto. E aí ela sempre me dizia, ai, não dá certo, não dá certo. Quando eu vi o pincel que ela usava, eu disse, eu sei porque não dá certo, né? Porque ao invés de ela fazer uma marcação aqui bonitinha, ela marcava todo o rosto, daí ficava... Aí não tinha contorno nenhum, na verdade ela passava um blush em todo o rosto, né? Então essa questão de utilizar o pincel certo pra cada coisa, né, pra cada área do rosto, é importante saber, porque às vezes tu tá fazendo ali, não sabe, não sei por que eu tô fazendo errado, se eu vejo as outras fazendo e eu faço idêntico. Não, é o pincel que tá errado. Então é por isso que é tão importante a gente saber pra que serve cada pincel. Esse aqui é pra pó, pra utilizar em todo o rosto, nunca pra contorno, tá? O próximo pincel é o E71, que é um Highlight Diffuser, acho que é assim. Ele é chanfradinho, ó, é fofinho, mas chanfradinho. E é ideal na aplicação de produtos em pó ou em creme para iluminar áreas do rosto. Então, eu usaria ele, por exemplo, para iluminar o meu nariz. Daria certinho aqui, ó, no centro do nariz. Até aqui assim também daria para iluminar, mas eu prefiro um pincel maiorzinho. Iluminar aqui também dá. Eu usaria para essas três áreas. É o P86, que é o Precision Tupper, que é esse aqui. É muito parecido com aquele do rosto, né, mais pontudinho. E aqui diz que ele este pincel foi desenvolvido para simular as pontas dos dedos, olha que interessante. Na aplicação precisa de corretivo em áreas do rosto mais difíceis de alcançar, como o nariz, queixo e ao redor da boca. Bem interessante, é verdade, ó. É a pontinha do nosso dedo mesmo. E realmente tem alguns pontos do nosso rosto que é mais difícil de alcançar com esponjinha ou com um pincel de topo reto, né? Como é o caso daquele que eu tinha falado lá no início. E esse aqui encaixa direitinho. Vou experimentar. O próximo é o Concealer, Concealer é corretivo, né, em inglês, então é o F75. É para aplicar corretivo, produtos líquidos ou em creme para cobrir imperfeições no rosto, proporcionando um acabamento uniforme à pele. Então, com certeza, eu aplicaria aqui um corretivo em creme, que eu adoro, né, com ele. E depois até poderia vir e esfumar com uma Beauty Blender. O E60, que é o Large Shader,
Ele é um pincel ideal para cobrir uniformemente a pálpebra com sombra em creme ou pó e primer. Ai, muito interessante também, gente. Ele é mais chatinho, né? E aí tu pode aplicar ali na pálpebra com uma sombra em creme. O que eu faço muito é usar o dedo, mas também com pincel. Vale a pena experimentar. O pincel E37, que é o All Over Blend, esse aqui, ó, é ideal para suavizar linhas, misturar mais de uma sombra ou limpar cores escuras para um efeito esfumado. Ah, com certeza eu usaria ele no olho aqui na pálpebra. Na pálpebra não, no côncavo para esfumar bem. O pincel Exact, cada vez tá ficando mais difícil esses nomes. Exact Blend, que é o E32, ele é mais chatinho, ó. É ideal para aplicar com precisão cores intensas ao canto externo do olho. Caso aqui, ó, para colocar, tipo, às vezes tu vai fazer um olho com preto só aqui, vem com ele e coloca o pretinho ali no cantinho externo e fica tudo certo. E55, que é o Eye Shading, é mais retinho também. Ele é um pincel de sombra e é ideal na aplicação uniforme de sombra em toda a pálpebra com tonalidades mais suaves. Eu amo esse tipo de pincel porque eu adoro pegar, por exemplo, uma sombra mais bronze assim, cintilante, e aplicar em toda a pálpebra, e ele é perfeito pra fazer isso. O próximo é o Precision Flat, que é o P80. Ele é tipo um duo fibre, um mini duo fibre. Esse pincel foi desenvolvido para simular as pontas dos dedos. Na aplicação precisa de um corretivo em manchas de sol e pequenas imperfeições da pele. Tipo, eu usaria nas minhas espinhas, né? Aplicaria corretivo, assim, dando batidinhas com ele nas minhas espinhas. Gostei bastante. E esses foram os pincéis. Agora eu vou separar aqui os que eu acho mais necessário de se ter uma necessaire, tá? De 18 pincéis, eu escolhi 2, 3, 4, 5, 6. Eu escolhi 6 pincéis que eu acho que é bom ter numa necessaire, tá? O primeiro é esse aqui, que é de base. Lembrando que tu pode aplicar base também com os dedos, tá? Então, depende do gosto de cada uma. Esse aqui foi o que eu escolhi, como eu falei pra vocês, é o meu preferido, porque ele é chanfradinho, então pega algumas áreas do rosto, que outros não pegam. E ele também tem um tamanho ideal, assim, ele não é tão grande. Às vezes, eu não gosto de pincel grande pra passar base, porque quando tu vai passar aqui, tu pega na sobrancelha, sabe? Faz uma cagadinha. Esse aqui não, esse aqui tu consegue aplicar em todo o rosto e não pegar em algumas áreas que tu não quer que pegue. Então, esse é o F88. O próximo que eu escolhi é o F40, que é esse aqui com as cerdas clarinhas, porque eu acho que tu consegue aplicar blush com ele. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Tu consegue aplicar blush com ele e aplicar também o iluminador em pó, né? Então, tu aplica lá o teu blushzinho, depois vem com o iluminador em pó e aplica assim, ó. Fica perfeito. Então, tu pode aplicar 2 produtos em um pincel só. Eu escolhi o F65 porque tu pode utilizar ele tanto para o corretivo, né? Corretivo para tu corrigir as imperfeições, tipo olheiras, colocar também nas manchinhas, espinhas aqui. Ou também tu pode utilizar no corretivo iluminador, para iluminar as áreas do teu rosto. Aqui, 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 aqui na testa. Então, esse aqui também tu pode usar 2 em 1 também, né? Esse 55, que é esse aqui para os olhos, ele é bom porque, como eu falei antes, tu consegue aplicar em toda a pálpebra uma sombra só. Eu gosto muito de maquiagem, assim, um olho básico, sabe? Que eu possa pegar uma sombra cintilante, aplicar em todo ele. Tu pode até esfumar com ele, se não tiver um fofinho, o que eu acho importante ter. Mas enfim, não tem lá na hora, tu esfuma assim com ele, ó. Passa só uma sombra e deu, tá pronta. Acho que fica incrível a maquiagem e esse aqui é perfeito pra aplicar uma sombra em toda a pálpebra. Eu escolhi o pincel E37 também, porque ele é fofinho, então tu consegue esfumar a sombra, né, ali do côncavo com ele. E esse pincel é necessário ter na necessaire, porque
pra toda sombra que tu for esfumar, tu tem que ter um pincel mais fofinho. Até se tu quiser comprar um mais fofinho ainda do que esse, eu indico, sabe? Não grande, mas mais fofinho, porque esse aqui eu acho mais durinho, assim. Mas tu consegue também tranquilamente esfumar. E por último é o pincel de pó para as pessoas que usam pó, né? Porque tem algumas pessoas que também não usam muito. Eu, por exemplo, gosto de usar pó translúcido. Então eu pego com a esponjinha mesmo e aplico aqui, né? Mas tem pessoas que gostam de utilizar pó em todo o rosto, principalmente nos dias de calor, né? Então esse também é ideal. Eu vou até abrir aqui que eu esqueci. Tem como ele é fofinho. Muito demais, eu adorei o tamanho dele também, que não é tão grande, mas também não é pequenininho, né? Até porque pra aplicar pó tem que ser um maiorzinho. Eu adorei demais. Gurias, e esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais os pincéis da Ruby Rose, entrem lá no site deles ou então no Instagram, que eles estão sempre postando novidades. Vou deixar aqui no bloco de informações. E como eu falei lá no início do vídeo, né, muitas pessoas pensam que pro pincel ser bom ele tem que ser caro, e não tem nada a ver. A Ruby Rose prova isso, porque os pincéis deles têm qualidade e têm um preço muito acessível. E na edição do vídeo eu vou deixar o preço dos pincéis aqui pra vocês darem uma olhada e ver que vale realmente a pena. É isso, até o próximo vídeo, se inscrevam aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades, me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo também e deixe teu like pra me ajudar na divulgação. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!